Alô, 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 alô. Acho que está um pouco alto, né? Está alto. Ei, ei. Certo? Isso. Fica lá, Rodrigo. Deixa a água aqui. Isso. Boa tarde a todos. Atendendo ao pedido do nosso Rodrigão, né, de fazer aqui uma homenagem ao Dia das Mães, os nossos jovens especiais hoje vão cantar uma música sobre o Dia das Mães aqui. Mas antes nós vamos fazer a prece e vamos dar alguns recados bem pequenos para que a gente não possa, para que a gente não possa perder muito tempo, né? E apreciar aqui os nossos campeões que já estão aqui arrumadinhos, né? Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e desse lar existir nós só temos que agradecer as bênçãos que recaem sobre todos nós que aqui nos encontramos. Rodrigo, agora não dá, perdeu. Tá, depois pega, peraí. Ele pega já. Nós enviamos já o convite da Casa Meimei. Era isso o assunto de hoje, é a Casa Meimei. A gente sempre sentava aqui pedindo colaboração, pedindo ajuda e vamos continuar pedindo, porque a obra cristã é assim, né? A gente tem que dar continuidade, porque uma casa só funciona com a ajuda de todos, né? E nós enviamos o convite para os irmãos, para os grupos todos, falando sobre a inauguração da a residência inclusiva Meimei. E no dia 25, nós não vamos ter tratamento espiritual. Nós vamos ter reunião domingo agora, dia 18, e dia 25 será a inauguração da Casa Meimei. Nós vamos fazer uma oração e vamos fazer um coffee break para que todos possam depois conhecer. Nós estamos ainda já estamos preparando a Casa Meimei. E aí, para que todos possam conhecer a Casa Meimei. E jogar uma energia positiva, que nós precisamos dessa energia de todos, porque é assim que nós aprendemos nessa tarefa do amar e do servir. Hoje eu estou falando com alegria da Casa Meimei, mas também nós também estamos um pouco tristes com o retorno do nosso irmão, trabalhador da Seara de Jesus, Divaldo Franco. E aí a gente sabe... Tá bem, Rodrigo? Divaldo Pereira Franco. Então, tem que falar certinho, gente. E aí, nós só temos que agradecer assim, a esse irmão, o legado que ele nos deixou, a ajuda a tantos irmãos, a todos nós, aprendemos em cima dos livros do nosso irmão Divaldo, e nas palestras, nos encontros, e nós só temos que agradecer nossa gratidão a esse irmão, trabalhador da Seara de Jesus, que retornou à pátria espiritual com 98 anos. Então, nossa gratidão a esse nosso irmão que trabalhou intensamente lá na Bahia, na Mansão do Caminho, abraçando também os jovens desprovidos nesse trabalho de amor, né? Então, nós também hoje ficamos um pouco tristes. Ele está sendo assim recebido na espiritualidade pelos amigos espirituais, e nós ficamos aqui órfãos, o Brasil principalmente, porque os grandes tarefeiros de Jesus, como Chico Xavier, nasceram aqui no Brasil. E nós só temos que agradecer a Jesus, os amigos deles terem vindo nascer aqui nesse país, né? E a nossa gratidão. Então, no dia 25, todos vocês estão convidados a participarem da oração que nós vamos fazer, e o encontro aqui com as crianças, para que a gente possa inaugurar a Casa Inclusiva Meimei.
E aí eu estou pedindo, quem puder, que traga refrigerante, uns litros de refrigerante e um prato de salgado, para poder ter muita, como a nossa casa tem muita fartura, para que a festa seja realmente um banquete espiritual. Então a nossa gratidão aqui a todos. E antes de passar a palavra para as crianças, só um minutinho, antes de passar passar a palavra para as crianças, nós gostaríamos de... deixa eu ver o que eu ia falar, gente. Nem me perdi aqui no que eu ia falar. Fala aí, campeão, o que eu ia falar mais? Não, é isso, a Casa Meimei. Então, nós ganhamos, lembrei, ontem, já fomos buscar aquela bicicleta triciclo que está ali fora. Isso para ajudar as obras da Casa Meimei e a manutenção, ajudar tudo para que a gente possa continuar tendo esse zelo todo pelo nosso lar. Então, nós ganhamos aquele triciclo, estamos fazendo uma rifa, como nós fizemos também do Boticário, estamos fazendo desse triciclo. Quem puder nos ajudar, ela está sendo vendida com a Denise e a Vilma, que está lá aguardando a presença de vocês. Nós só temos que agradecer. É sempre assim, gente. A gente está sempre movimentando, o lar está sempre recebendo ajuda de uma hora para outra. E eu sou muito rápida, então eu vamos logo buscar junto com a Sandra, e graças a Deus nós conseguimos, aí já está lá, enfeitando lá, está toda bonita lá, o triciclo lá. Quem levar para casa por R$10 essa rifa, gente, olha, é muito gratificante, né? Então, agora nós vamos pensar em Jesus, para que a gente possa fazer uma prece bem rápida, para que os nossos jovens possam fazer a apresentação aqui em homenagem ao Dia das Mães, né? Então vamos lá? Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, nosso divino mestre e amigo, e todos os bondosos irmãos que comungam conosco, que nesse momento, Senhor, essas vibrações de amor e de paz possam recair sobre todos nós que aqui nos encontramos, que a Tua luz se faça sentir, e que hoje, Senhor, todos os nossos irmãos possam ser tratados aqui em nosso lar, sobre a Tua assistência, a assistência desses amigos espirituais que são incansáveis, e nossa gratidão, Pai, por esse lar existir, ser um lar de orações, aonde tantos irmãos chegam até aqui e saem daqui fortalecidos, envolvidos em Teu santo nome. Abençoa, Senhor, todos nós, que as salas de tratamento que já estão preparadas, Sala Sheila, Sala Meimei, Sala Inácio Ferreira, Chico Xavier, Dr. Bezerra, que todas as salas, Senhor, sejam, Senhor, agraciados por esses irmãos, esses amigos espirituais que estão sempre proporcionando, Senhor, esses encontros e essa ajuda para cada um dos nossos irmãos que chegam até aqui. Abençoa os nossos propósitos, que a Tua luz se faça sentir, e que os nossos jovens que estão aqui hoje continuem, Senhor, com esta alegria, transbordando, para que todas as mamães sejam agraciados com essas energias de refazimento. Abençoa todos nós,
que a tua luz se faça sentir agora e sempre. Que a nossa querida Meimei, mentora espiritual da nossa casa, continue, Senhor, a nos inspirar, a nos teleguiar, nos dar força, nos dar ânimo, para que possamos estarmos sempre à frente desta obra cristã e com a ajuda de todos os nossos irmãos que aqui se encontram. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Pedimos aos nossos irmãos para que possam estar aqui à frente. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho passo no caminhar. Bem-aventurados os que compreendem que, ainda que meus olhos brilhem, minha mente é lenta. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que eu deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que com um sorriso nos lábios me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurados os que nunca me lembram que hoje eu fiz a mesma pergunta 2 vezes. Bem-aventurados os que me compreendem que me é difícil converter em palavras os meus pensamentos.
Bem-aventurados os que me escutam, pois eu também tenho algo a dizer. Bem-aventurados os que sabem o que sente o meu coração, embora não o possa expressar. Bem-aventurados os que me amam como sou, tão somente como sou e não como gostaria que eu fosse. Bem-aventurados os aflitos que amamos como eu sou, tão somente como eu sou. Que não gostaria que eu não fosse. Gratidão, mamãe, por existir. Eu queria agradecer a Pepeu Apaucho aqui. Estou bem um pouco mais perto que pode. Logo mais as dias lá na internet, tá bom? No fim, no Instagram. Tá bom? Olha, nós agradecemos aí Não, depois. Oi. Agora, quanta luz, quanta luz. Não, eles vão passar pro tratamento, vamos lá. Vamos passar o tratamento, tá?
Aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Muito bem. Boa tarde aos nossos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. E tivemos aí a apresentação dos nossos jovens, né, nossos jovens especiais. E nós temos a Casa Meimei, né, que já foi anunciada aí para o dia 25, né? A gente vai ter a Casa Meimei e vamos iniciar os nossos estudos agora aqui, né? Aproveitando até, né? Porque ainda há pouco falávamos das bem-aventuranças, né? Que Jesus passou para os seus discípulos que se tornaram apóstolos depois, né? Então, e passou para todos nós, né? Porque na realidade ele sabia que ele ia ficar para a humanidade, né? Porque Mateus escreveu, Marcos escreveu, João Evangelista e o Lucas, né? Então os evangelizadores reproduziram as bem-aventuranças no Evangelho, né? Nos evangelhos, né, que nós conhecemos, né? Então ficou para a posteridade, né, as bem-aventuranças. É muito interessante que as bem-aventuranças são importantes para nós prestarmos bastante atenção nas bem-aventuranças. Elas são muito importantes para nós como uma orientação para o caminho, né, que a gente deve trilhar, né? Jesus era o nosso mestre, então as bem-aventuranças são como se fosse um resumo do que é um ser cristão, digamos assim, né? Vamos passar então para a nossa irmã Valéria, né, que vai fazer a leitura do Evangelho, o capítulo 25, buscai e achareis, não vos inquieteis pela posse do ouro, né? Ou seja, não se preocupe pelo dinheiro. Boa tarde a todos. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até dali sairdes. Entrando na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. E continua. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, estas palavras têm um sentido moral muito profundo.
Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem na providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso disse-lhes: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar. Porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem os receber, nem os escutar, disse aos seus apóstolos, para maldizerem e se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Capítulo 4, versículos números 10 e 11. É muito profunda, né, essa passagem aqui. E não vos inquieteis pela posse do ouro. É importante a gente lembrar que a gente tem sim que trabalhar, que a gente tem sim que estudar, que a gente precisa se sustentar nesse mundo material que nós encarnamos. Porque através dele, né, a gente progride, contribui, né, e se planeja, né, tem sonhos, né, tem ambições, mas é muito importante que a gente não se deixe dominar pela posse de tudo isso, do ouro, de moeda, né? Por quê? Porque aí a gente vai se tornando egoísta com os outros e com a gente, principalmente. É importante a gente ter o quê? Um objetivo, né, de progredir. E a partir do momento que a gente progride um pouquinho, a gente já consegue distribuir também, inclusive financeiramente. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre essa parte financeira mesmo, porque muitas pessoas às vezes pensam e falam até assim: quando eu me aposentar, eu vou ter tempo de ajudar mais. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu poderia ajudar muita gente. Não é verdade? Quantas vezes, até mesmo nós já pensamos assim. E, na verdade, a gente pode ajudar a qualquer momento, porque temos muito. Inclusive, como o Meimei fala, um sorriso para dar. Muito mais do que o financeiro, é o nosso tempo, porque ele é limitado aqui na Terra. Se nós começarmos a nos envolver e doar o nosso tempo em casa, no trabalho, no nosso bairro, onde a gente frequente, né, tentando sempre dar um pouco, uma palavra amiga, a gente começa a se envolver com aquela situação e sempre ajuda. São R$5 numa rifa, né? É o café que a gente traz, é uma pessoa que está na rua, que a gente veio para o LIAP e falou: nossa, ela está aqui dormindo na rua, não posso ir para o LIAP, né? Tem que parar aqui e dar um café da manhã para essa pessoa. E a gente começa a perceber que o nosso coração vai ficando mais amigo de Jesus, literalmente. Então, quando a gente percebe que a vida é muito mais rica e próspera, quando a gente liga menos, não estou dizendo que não é para ganhar dinheiro, não estou dizendo que não é para a gente parar e esperar cair do céu, que alguém
ajude a gente, nada disso. Mas é muito importante a gente, ao longo da vida, fazer a nossa parte. Quando é pequenininho, a gente não tem o nosso dinheiro ainda, mas a gente pode separar o brinquedo que a gente não usa mais, uma roupinha que a gente não usa mais, acompanhar os mais velhos no orfanato, nas ruas, na aula de evangelização, né? A gente sempre tem como ajudar e dar um bom exemplo. E nós adultos precisamos muito dar esse exemplo e carregar nossos filhos, nossos queridos, que foram nossos... nós pedimos para eles nascerem, né? E virem na nossa casa, na nossa família. E como é importante, porque esse exemplo, não sei quem falou, mas a palavra é importante, mas o exemplo ele arrasta, e arrasta mesmo. Não precisa falar, basta a gente agir, que através do exemplo a gente vai conquistando, né, as pessoas. E essa segunda parte aqui, que o Espiritismo não diz assim, ó, vá lá e convence todo mundo que todo mundo é médium, que existe reencarnação, né, que Divaldo acabou retornando para o plano espiritual e a gente sente, porque a gente sente saudade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele cumpriu a tarefa dele aqui. Não. A gente não precisa ficar, e nem deve, né, se intrometer na religião do outro, se intrometer na vida do outro. É falta de respeito. A gente tem que respeitar o momento de cada um e aproveitar que nessa encarnação a gente já acredita. E aí é a maior responsabilidade para nós, né? Que já acreditamos que a vida continua, que aqui passa. Então temos que aproveitar essa vida diariamente. Obrigada. Então, obrigada, nossa irmã, pelo estudo do Evangelho. Nós vamos agora para a música São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado ao nosso irmão. Era outra música de São Francisco? Eu tenho uma, e essa é da oração mesmo, né? A outra é um pouquinho diferente. Tá bom. Está certo, então. Bom, nós vamos continuar aqui com a nossa irmã Beth. Vinha de Luz, né? Lição 128, né? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Só retomando aqui um pouquinho, porque esse texto, essa passagem do Evangelho, ela realmente é muito profunda, né? E a Valéria abordou dois pontos assim bem nevrálgicos, né? E aí, lembrando de Chico Xavier, com a questão que ela tanto falou aqui, de que nós temos que aprender a respeitar
né, o nosso irmão, independente da escolha, independente de tudo, inclusive da escolha religiosa dele. Porque isso é uma questão de maturidade. Porque se eu acho, né, eu entendo que a minha religião é melhor que a dele, né, eu estou numa competição com Deus. E a gente sabe que Jesus, no fundo, não teve religião nenhuma. Jesus não tinha religião. Essa religião foi criada por nós, né? Com o passar do tempo, o cristianismo, os espíritos apareceram. Enfim, o cristianismo é criado lá pela Igreja Católica. E uma ocasião, então a gente tem que ter isso bem claro. Isso é uma questão de amadurecimento pessoal, né? Eu tenho que respeitar o que o outro encontrou naquela religião. E para exemplificar isso, eu queria contar, eu já contei aqui, mas de repente, espero que alguns tenham esquecido e outros não tenham escutado. Uma ocasião no centro lá em Minas, né, que o Chico Xavier dirigia, ele notou que o irmão estava assim, entristecido e tal. Ele falou: meu irmão, o que está havendo? Estou achando você assim meio cabisbaixo. Ele falou: Chico, estou muito aborrecido. Aí ele falou: mesmo, mas o que? Aquela calma dele, né? O que aconteceu? Ele falou: minha mulher, ela virou evangélica e não quer mais vir ao centro espírita. Ele falou: não se aborrece não, no fim vai todo mundo receber no mesmo guichê. Mas é exatamente isso, né? Uma religião bem vivida, né? Ela só vai trazer o entendimento de Deus, o exemplo de Jesus. É isso, gente. Eu não posso querer que o outro entenda igualzinho a mim, porque ele não é igualzinho a mim. Eu nem tenho que querer fazer isso, né? Porque é a liberdade dele, que até um dos textos que eu vou ler aqui hoje, é a liberdade dele. Ele teve um encontro, né? E ainda dizia mais o Chico: Deus é tão bom que ele deu inúmeros caminhos, né? Inúmeros, né? A gente tem espiritismo, cristianismo, budismo, e vai por aí afora, né? Um bandismo, candomblé, não sei como é que fala o candombleísmo, não sei. Todos são caminhos, né, que vão levar a Deus. E cada um vai estar no seu momento, fazendo aquela caminhada da maneira que ele pode, que ele entende, né? O que importa mesmo é que essa caminhada esteja sempre alicerçada nos exemplos de Jesus. Isso é que é importante. Só para complementar ali o que a leitura do Evangelho. Aqui na frente. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Isso foi dito por Paulo, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda a sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para alvitar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade
condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Embora sejamos dotados de livre-arbítrio, né, o valor da nossa independência, ele consiste numa única coisa, na possibilidade de nos ajudarmos, de ajudarmos uns aos outros. Todos aspiramos à liberdade, né? Deus me livre de viver sem ela, né? Realmente, a liberdade está em tudo, na opção que você vai fazer, do que você vai comer, onde você vai morar, com quem você vai se relacionar. Se você não tiver independência para essas questões, você vai se sentir extremamente infeliz, inadaptado mesmo. Só que nós temos uma liberdade condicional. Por que condicional, né? Por que, né, Deus será que condiciona a gente, né? Porque nós estamos ainda em processo de evolução. Espíritos ainda em construção. Às vezes, até nos sentimos como todo-poderosos, né? Donos da verdade, sabemos tudo. Se nós olharmos, então, dirigentes, né? Aí nós vamos ver assim, coisas que são aterrorizantes, né? Que se acham assim como se fossem o dono do mundo, né? Com poderes que, na verdade, não tem. Tem poderes bélicos, tem poderes de dinheiro, econômico, mas não são donos do mundo, né? E isso vai revelar sempre uma falta de maturidade, né? Porque quando a gente é maduro, quando a gente entende que nós somos um grãozinho de areia aqui e que um dia nós vamos passar, né? Vamos sair daqui da matéria, vamos para o plano espiritual e daqui a 50, 100 anos ninguém vai saber mais quem nós somos, né? Porque não foi assim com os nossos tetravós e tal, tataravós e tal. Alguém aqui conheceu seu tataravó? Tem gente que pode ter conhecido, mas é difícil, né? Nós realmente somos assim passageiros, mas o orgulho, a vaidade faz com que nós tenhamos que ter a nossa liberdade condicionada. Por quê? Porque ainda não estamos maduros, ainda não estamos prontos. Usamos essa liberdade o tempo inteiro, né? Deus é pai de amor. Mas isso como uma dádiva, né? Que nos foi concedida a fim de que
tem um propósito, para que nós nos aperfeiçoemos nessa trajetória, nessa viagem, nesse prêmio, né? Vamos assim dizer, de estar na carne, de estar na matéria, vivenciando coisas da matéria. Porque quando nós não estivermos mais na matéria, nós vamos também vivenciar experiências, mas são experiências do espírito, são experiências muito distintas dessas que aqui agora temos a oportunidade de vivenciar. E estamos aqui na carne, inseridos nessa sociedade, com inúmeras oportunidades. Como a Valéria falou, sempre podemos ajudar uns aos outros, que é para isso que consiste a nossa liberdade, é para que nós nos ajudemos, né? Através de um sorriso, através de um WhatsApp, através de levar um pedacinho de bolo para alguém, lembrar de alguém, lembrei de você, fulano. Imagina que eu passei na rua tal, liga, ninguém mais liga, né? Liga, ou não liga, a pessoa até se assusta quando a gente liga, passa, fulano, e lembrei de você, né? É uma forma de estar presente na vida do outro. Jesus, que esteve aqui há 2000 anos, ele tinha a liberdade para fazer o que ele quisesse. Mas só que ele era um espírito construído, né? Um espírito de luz. Ele tinha maturidade. Então, ele sabia usar a liberdade. Por isso, ele usou a liberdade o tempo inteiro que aqui esteve. Né? Quando ele ia curar, naquelas passagens do Evangelho, de cura, né? Que ele teve várias passagens, que não foram só as passagens de cura, né? Essas ficaram muito marcadas pela Igreja Católica e tal, mas em uma dessas, né? A pessoa quer que ele lhe cure, que a pessoa era cega, né? E ele não se autoriza para chegar à pessoa e dizer assim, eu vou te curar. Não, ele pergunta, o que queres que eu faça? Né? Ele respeita o outro. Né? Porque ele era cego, mas ele poderia estar querendo uma outra coisa que não fosse a visão naquele momento. Ele poderia estar com uma dor, enfim, sei lá, poderiam ter mil coisas. Mas Jesus não invade, né? Ele simplesmente respeita. Ele dá a liberdade a cada um de nós para nos respeitarmos, porque muitas vezes nós nem nos respeitamos, e respeitarmos o próximo. Porque a liberdade, né, ela enseja desejos. Quando eu estou livre, né, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, tenho vontade de encontrar fulano, tenho vontade de comer não sei o quê. A liberdade, ela precisa ser, de alguma forma, controlada, porque ela libera o desejo. E o desejo é uma coisa ainda difícil para nós, de difícil controle. E imaginemos, né, se ainda, além de tudo, né, formos assaltados pelo egoísmo e a vaidade. Né? Eu sou o dono do mundo, eu posso, tu tem liberdade para fazer o que eu quiser, né? Maltratar, diminuir, enfim, né? Como a gente já vivenciou em inúmeras situações, né? Com relação ao preconceito racial, com relação ao preconceito de gênero, e vai por aí afora essas coisas que nós criamos na nossa cabeça, né? Porque esses pré-conceitos são conceitos que foram feitos anteriormente e que a gente, de alguma forma, foi sendo repassado, né? E hoje a gente está numa tentativa de desconstrução disso. E nos sentimos, né, algumas vezes, tomados pelo orgulho, pela vaidade, com a liberdade de olhar para o outro e achar que podemos diminuí-lo por qualquer circunstância. Porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é baixo, porque é branco, porque é preto. Enfim, porque é rico, porque é pobre. Não é assim que nós fazíamos. Nós ainda estamos nesse momento de construção. Graças a Deus, a gente já vê muitas tentativas de desconstrução que estão dando certo. E como se falou aqui, o exemplo, ele arrasta, né?
assim, o exemplo, ele é tudo, ele é fundamental. Se eu, né, dou como exemplo a ajuda ao meu irmão, a solidariedade, né, que a ajuda não se concretiza, como a Valéria falou, em dinheiro, em bem material. Não, a ajuda é você estar. Às vezes a pessoa precisa disso, mas outras vezes ela precisa que você esteja com ela, né, naquele momento que ela está fragilizada. E aí você se aproxima desse irmão e dá a ele a sua esperança, a sua fé, o seu carinho, a sua presença. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Isso é muito importante. Todos nós aqui já passamos algum momento na vida em que tivemos muita necessidade de que alguém mais, mesmo que a gente tivesse uma pessoa, alguém mais viesse e estivesse conosco. Sempre criticar, nada, apenas estando ao lado, amparando, exercendo a caridade, usando a liberdade que você tem como pessoa de ajudar sempre. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Beth pela sua leitura e sua manifestação aqui, sua análise. Vamos passar ao nosso irmão Rafael para fazermos Noites das Feiras. Dá para aumentar a temperatura aí? Ah, tá frio? Baixar? Aumentar, né? Tá bom, tá frio ali, tá frio para ele. É melhor desligar esse aqui, tá? Isso. Tá cheio, tava com frio. Estamos aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Muito legal, nosso irmão Rafael tocando aí pra gente, né? Então vamos lá, hoje nós temos agora o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 23, Viver pela Fé. Vou pedir ao nosso irmão Carlos, então, que nos leia aqui a página. Boa tarde a todos. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus, em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não nos desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos. Por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, a gente está vendo aqui mais ou menos o que o Paulo falou também no início aqui, para a gente não se apegar nas coisas, não se preocupar muito com o que a gente vai botar que os apóstolos colocariam na cesta, né? Não foi Paulo que falou, foi Jesus, né? Na hora de viajar para ir visitar levar a mensagem de Jesus para todas as cidades lá, né? Que eles não se preocupassem muito com o que carregariam consigo, né? De levar as provisões, os provimentos, o dinheiro, essa coisa toda para hospedagem, para comida e tudo. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, que aquele que trabalha para Deus, Deus vai cuidar dele. Então isso é a gente ter fé, quer dizer, se a gente está trabalhando, se a gente está tentando viver aqui nesse mundo, segundo as leis de Deus, tentando ser um instrumento para que Deus realize a vontade dele aqui, né? Então ele também não vai nos abandonar, né? Isso a gente vê aqui mesmo nessa casa aqui, né? Que é uma casa de caridade, de ajuda ao próximo, em vários sentidos diferentes, né? E a gente vê que as coisas acontecem como se fosse assim, está difícil, aí Deus provê alguma coisa para ali. Quer dizer, as pessoas têm que confiar de que as coisas vão acontecer se elas realmente estão trabalhando para Ele. Quer dizer, o bom trabalhador sempre recebe e merece receber o seu salário, né? Então, para Deus também, se a gente está trabalhando para Ele, a gente vai receber o nosso salário. Então, isso é a gente viver pela fé, a gente confiar que Deus está cuidando de nós o tempo todo, né? Que a gente não precisa ficar apegado às coisas materiais, porque quando a gente necessitar de alguma coisa, Deus vai nos dar, né? Pode ser que o que Ele nos dê não seja aquilo que nós queremos receber, né? Porque muitas vezes nós queremos receber apenas coisas boas, né? Mas Deus sabe o que nós necessitamos receber para que nós possamos realizar a nossa missão aqui, né? E aí Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, ainda que muitas vezes a gente acha que são coisas ruins para nós, né? São dores, são problemas que a gente recebe, né? Isso a gente vê, por exemplo, o Divaldo partiu agora, alguém já falou isso aqui hoje, né? Quer dizer, retornou à pátria espiritual, né?
E a gente vê a obra gigantesca que ele fez, porque ele passou a vida dele trabalhando em nome de Deus, quer dizer, trabalhando para ser um trabalhador do Pai, quer dizer, a obra vem do Pai, e ele apenas realiza aqui, e Deus sempre proveu a ele para que ele pudesse realizar tudo aquilo, e a gente vê o resultado desse trabalho todo, quer dizer, quantas pessoas ele transformou, quantas crianças ele educou, quantos espíritas, né, porque quem assistia às palestras deles geralmente eram os espíritas, né, mas quantos espíritas ele motivou para se transformarem, quantos não espíritas leram os livros que ele trouxe para cá, né, através da mediunidade, né, e se transformaram e entenderam várias coisas a respeito da vida ou da desencarnação, do mundo espiritual e tudo mais, né. E assim a gente vai vendo como aqueles que trabalham em nome do Pai são providos pelas suas necessidades, né. E ele fala aqui que muitas vezes a gente nas religiões interpretou mal essas palavras, né? E as pessoas acharam, então, não, se eu tenho uma religião, eu tenho que seguir a religião ao pé da letra. A gente não tem que seguir a religião ao pé da letra, a gente tem que seguir a mensagem de Jesus ao pé da letra, mas não a religião. Quer dizer, se o espiritismo é uma religião e começa a botar um monte de regras, rituais e coisas, a gente não tem que seguir nada disso, porque isso foi inventado por nós dentro do espiritismo. Se outra religião qualquer tem esses rituais, também isso não é importante. O importante é o que a religião está sendo capaz de transformar no nosso espírito. Quer dizer, o que cada um de nós se modifica ao vivenciar uma religião qualquer, né? Isso agora, recentemente, o Papa desencarnou, né, e já entrou um outro Papa, né? E a polêmica na hora de escolher o Papa era se viria um Papa para dar prioridade para as regras religiosas, tradição religiosa do catolicismo, ou se viria um Papa para dar prioridade para o amor ao próximo, para a transformação das pessoas, né? Então, o último Papa se colocou com o nome de Francisco, porque foi uma pessoa que até hoje é uma referência na transformação das pessoas. Todo mundo que tenta entender o que Francisco fazia e o que ele entendeu da religião na época, né, mesmo sendo punido por isso, a gente vê que ele sempre se doou ao próximo, e esse Papa que estava aí tentava fazer isso também, e mostrar que esse é o papel de uma igreja, seja ela qual for, né? No caso dele era a Igreja Católica, né? E todo mundo estava preocupado se o próximo Papa viria para defender a igreja ou defender a fé, né? E felizmente parece que veio um Papa que vai continuar tentando defender a fé, mas tentando manter a igreja dentro das regras dela também, né? Mas o importante é isso, é que a gente entender que ter fé é ter a certeza de que Deus está cuidando de nós, quer dizer, que a gente não precisa ficar se preocupando muito com o dia seguinte, né? Jesus, em outras ocasiões, falou isso também quando fez o Sermão da Montanha, que dizia, olhar o lírio do campo, né? Que não tecem, não fazem nada e são tão lindos, né? Os passarinhos que não se preocupam com a comida e todo dia estão se alimentando, né? Então, quer dizer, Jesus se preocupava muito com isso, porque nós, quando encarnamos aqui, permitimos que o corpo fale mais alto do que o espírito. Então, o corpo tem uma série de necessidades e ele vai querer cada vez mais coisas para satisfazer as suas necessidades, né? E Jesus entendia isso e sabia que nós pensamos assim, nos entregamos às necessidades do corpo e esquecemos as necessidades do espírito, mas ele sabia que o importante é o espírito, porque nós somos espírito, nós não somos corpo, né? Não somos essa matéria que está aqui. Então que nós vamos retornar para o outro lado um dia e vamos ver, puxa, o que eu fiz, o que eu não fiz, como é que está a minha consciência, o que eu realmente trouxe comigo e o que eu deixei lá para trás, o que eu construí a vida inteira, ficou lá atrás ou eu trouxe alguma coisa comigo, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre pensando em cada dia nosso, né? Como é que a gente está aproveitando aquilo que Deus vai nos oferecendo, né? Quer dizer, cada dia Ele nos dá o necessário para nós passarmos aquele dia, quer dizer, seja o necessário de provas para nos estimular a aprender alguma coisa nova, e seja necessário também de prazeres, de paz, de tudo, para a gente poder se acalmar para o dia seguinte e ter mais provas para a gente vivenciar novamente, né?
Então, eu acho que o viver pela fé é isso, a gente ser capaz de se entregar a Deus, né? De se colocar como instrumento dele, para que ele possa trabalhar por aqui. Quer dizer, a gente tem que ter a certeza do seguinte, que nós não fazemos nada aqui, quem faz é Deus. Então, tudo que a gente faz de bom, que constrói alguma coisa positiva, que ajuda o próximo, que traz felicidade para alguém, que traz a paz, como foi falado também aqui, quem tem que levar a paz para as pessoas, né? É Deus que está fazendo através de nós. E tudo que a gente faz, olhando com egoísmo, olhando com interesses próprios, quer dizer, olhando apenas para os nossos próprios interesses, e portanto a gente vai estar provavelmente atrapalhando os interesses de outras pessoas, e isso vem de nós mesmos, da nossa imperfeição, da nossa incapacidade ainda nesse momento de viver segundo os ensinamentos cristãos, né? Então acho que a gente tem que sempre estar examinando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas reações àquilo que a gente vivencia todo dia, né? Para ver se nós estamos já tentando nos adaptar ao ensinamento cristão, ou se nós ainda estamos tentando viver segundo os nossos próprios interesses, né? Se é o interesse de Deus ou se é o interesse nosso, do corpo, né? E das nossas ignorâncias ainda, né? Graças a Deus. Então, obrigado ao nosso irmão Carlos. Vamos pedir ao nosso irmão Rafael agora que canta a música do Chico Xavier, né? É a música do Chico agora. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outro seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor, ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre essa terra deixou. Quando sentir saudades, faça assim como eu, cante esta canção que Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé.
obrigado ao nosso irmão Rafael, mais uma vez. Nós estamos já na parte final da nossa reunião. Temos o livro aqui, Palavras do Coração, da nossa irmã Meimei. E vamos fazer a leitura do livro, né? Doações é o título desse livro aqui, dessa lição, né? Doações. Começa assim: não digas possa existir alguém sem necessidade de ti. Precisamos dos outros tanto quanto outros se valem de nós. Os doentes te pedem amparo e companhia. Os fracos te requisitam apoio. Os tristes procuram em tua presença essa ou aquela migalha de alegria. Os injuriados te esmolam simpatia e defesa. Os infelizes contam com a força da tua proteção e consolo. Os companheiros abastados aguardam inspiração de tua influência. As vítimas da penúria te rogam assistência e socorro. Os agressores te solicitam desculpa e esquecimento. Os amigos te reclamam solidariedade. Os adversários te requisitam entendimento. As crianças te pedem segurança e carinho. Com todos aqueles aos quais possas doar algo do que tenhas ou algo do que sejas, para que as tuas dádivas não se percam na esterilidade da incompreensão, não te esqueças de envolvê-las em teu amor na embalagem da paciência. Então, doações, né? A gente, quando ouve o título, doações, imagina logo que seria alguma doação material. Mas ela não falou nada aqui, quer dizer, ela falou muito pouco. A maioria aqui das coisas não tem nada a ver com doação material. E sim com a doação do seu coração, né? Da sua atenção, da sua solidariedade, da sua fraternidade, do seu amor, né? Então ela diz aqui: os doentes te pedem amparo, é uma doação. Os fracos te requisitam apoio, né? Uma doação. Os tristes procuram em tua presença essa ou aquela migalha de alegria. Então ela foi desenvolvendo aqui tudo que não faz nada, não diz respeito a valor monetário, nada de material assim, né? E tudo de presença, de atenção, de estar próximo, de amar a pessoa. Então é a preocupação da nossa irmã Meimei. Nossa irmã Meimei é uma irmã muito amorosa, né? Então como ela se desenvolve nas suas páginas, né? Nas suas lições, né? É pelo coração que ela faz as coisas. E é por aqui, por isso que aqui a gente está no LIAP, né? Amor puro, né? LIAP, amor puro, né? Por isso que é o trabalho da nossa irmã Meimei ali, né? A nossa mentora espiritual. Então nós estamos chegando aqui na parte final, né? Da nossa reunião, já estamos próximos das 5 horas, faltam 2, 3 minutos ali. E vamos então agradecer por essa oportunidade que nós tivemos aqui, de estarmos presentes aqui com os nossos irmãos, nossos amigos, a presença dos nossos benfeitores espirituais aqui em nossa casa, né? Os espíritos que vêm aqui nos socorrer, né? A gente não sabe, né? Diretamente, né? A gente imagina, né? A gente até sabe pelo aprendizado das leituras do livro, principalmente de André Luiz, né, que conta, né, a vida no plano espiritual na Terra, né, quando ele retornou, né, porque ele foi para Nosso Lar, né, mas depois ele fez algumas viagens para cá, né, a colônia Nosso Lar, que está fora aqui está acima do nosso, está no nosso orbe, né, mas está na parte mais elevada, digamos assim. E ele viajou algumas vezes para cá, para a Terra, né, para a crosta, né, que a gente chama de crosta, né, a parte aqui onde nós ficamos, né. E aí rememorou, né, a parte que ele
viveu, a casa em que ele viveu, né, a família, que como a família ficou, né, ele teve até algumas decepções, né, mas é assim, né, e ele conta, né, quando visita, né, um centro espírita, né, a proteção espiritual que o centro espírita que ele visitou tem. Então a gente imagina a mesma coisa aqui, né, que a gente tem uma proteção espiritual aqui. Os trabalhos que são realizados dentro das salas de tratamento, a gente imagina a mesma coisa, né? Que são os trabalhos que Jesus fazia com os apóstolos. Os apóstolos, depois que Jesus partiu, e antes de Jesus partir, ele fazia lá as curas também, né? A imposição das mãos. Ele não usava remédio, ele usava as mãos deles, né? O magnetismo dele, né? Então, exatamente aquilo que os médios usam aqui, né? Usam o magnetismo próprio do próprio médium e também da espiritualidade que vem ajudar no tratamento de cada um de nós, né? Então, reviver, né? Redivivo, né? É o Evangelho de Jesus, né? A Casa Espírita é o Evangelho de Jesus redivivo, né? Retornado, né? Sendo reapresentado, né? Então é isso aí que nós estamos, que a gente aprende, né, com a doutrina espírita, né? E os nossos irmãos espirituais estão presentes aqui, né, nos ajudando, né? Nos providenciando muita coisa que a gente não percebe, né? Providencia remédio para a gente, providencia estabilidade, providencia até uma necessidade material que às vezes a gente está preocupado, eles providenciam, né? Se a gente faz o bem, a gente recebe o bem, né? Eles fazem um jeitinho de nos ajudar também nas nossas necessidades, né? Então a gente acaba tendo muita proteção, né? Eu vejo muito isso, né? Eu sinto muito isso, né? Eu vivo numa cidade meia esquisita, né? A gente vive numa cidade que... Mas graças a Deus eu tenho uma proteção grande. Eu estou com 70 anos, pô, nunca me aconteceu assim nada. Então eu vejo que, poxa, eu acho que eles estão me protegendo, né? Estão me ajudando a passar pelos caminhos que não tenham confusão, e morar em lugares que não tenham confusão. Já até morei em alguns lugares, mas saí antes, mudaram. Eram lugares bons, né? Mas aí, não, precisamos sair daqui porque a gente precisa ter um espaço maior, não sei, ou um espaço menor, ou então a gente já está ficando mais velho, é melhor a gente ir para um lugar que tenha menos trabalho, então vamos sair de uma casa que tem quintal, que tem que varrer, que não tem que ir, vamos para o apartamento. Aí vamos para o apartamento. Aí a casa onde a gente morava já não é mais tão segura como era antes, então fomos ajudados a sair de lá antes, né? Que coisa, né? Eu acho isso, eu sinto isso. Então eles estão sempre nos ajudando no momento certo a gente fazer determinadas coisas, ou no momento antecipado, digamos assim, né? A gente fazer certas coisas que vem nos ajudando, né? Então sempre, e vai nos orientando, né? Aqui mesmo, né? A gente tinha a Casa Mimi, agora aí que a gente vai inaugurar, a gente estava preocupado, onde é que vai ser? Porque a gente tinha essa pretensão, porque na realidade essa pretensão é antiga, né? Desde 91, quando a gente começou lá no Lar de Frei Luís, a gente tinha a pretensão de fazer uma casa, moradia, porque lá tinha um orfanato, né? Com várias crianças, desde o berçário, né? Até as crianças, até 18 anos, né? Lá então tinha várias casas que abrigavam lá, acho que na época do Rocha Lima, né? Hoje não está bem assim, porque acho que mudou, né? Já não é moradia mais, né? Mas a gente tinha necessidade de fazer a moradia lá para as crianças especiais. E tanto que foi feito o Grupo Mimi, que é o que a gente tem aqui, né? Era uma sala, só que era uma sala lá dentro do Lar de Frei Luís, que a gente fazia as reuniões para as crianças especiais e as suas famílias, né? Era o Grupo Meimei, fazer reuniões espíritas para as crianças. A gente cantava com as crianças especiais. A gente tinha lá também um músico, tinham 2 músicos, né? Muito bons, né? Estou contando uma historinha aqui, uma hora aqui. Mas é isso.
Então a gente tinha um violão, tinha um companheiro que tocava uma flauta muito bem, uma flauta transversal, então era muito legal. Então a gente fazia música, Jesus está passando por aqui, Deus, tinha a música da Meimei também, né? E tinha várias músicas, nós tínhamos um livrinho de músicas, umas 20 músicas, né? Tinha uma irmã que compunha também, ela fez umas 3, 4 músicas muito bonitinhas, né? E a gente cantava lá também. Então era uma reunião espírita, a gente ficava na mesa assim, né, com as crianças, né? A sala de tratamento atrás, né? Para fazer como aqui, né? Mas aí a casa Meimei lá não saiu. Não dá para fazer. Vocês vão gastar muito. O que eles nos disseram que a gente ia gastar muito, o Frei Luiz não estava podendo gastar dinheiro. E aí a gente veio parar aqui. Foram nos dirigindo. A espiritualidade é aquele negócio, né? A espiritualidade vai dirigindo, né? E a gente veio parar aqui. Né? Aqui, ó. Aí diz assim, mas por que veio para cá? Porque você já tem condição de fazer um outro ponto de luz. Né? A espiritualidade é visual, vocês fazem luz, né? Então, por que uma luz, um poste junto do outro, né? O lar de Frei Luiz é um poste de luz, né? De conhecimento, de cristianismo, né? E aí vocês precisam de outro poste, então vocês vão fazer um outro poste de luz aqui, né? E aí o poste de luz veio para cá. Mas aí pensou, e falta a casa Meimei. Aí agora a gente vai começar a casa Meimei. Então, a espiritualidade vem nos encaminhando, né? A gente vê que sem sentir, a gente está sendo dirigido. Nossa irmã Meimei, ó, ela sabe lá o que estava planejado, né? A gente não sabe aqui. A gente vai indo. Mas nossa irmã Meimei sabe o que a gente tinha que fazer. Então, estamos vindo. Por isso que eu digo, a espiritualidade nos influencia. Aliás, o livro dos Espíritos diz logo lá, né? Os Espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Não é? Então é isso aí. É uma historinha que eu acabei contando aqui. Vamos então para a Ave Maria, né? Tudo para a gente agradecer, né? Porque tem que agradecer a vida toda, né? Temos que agradecer a vida que a espiritualidade tem nos oferecido, nos ofertado. Parece que é trabalho, não, deve ser dívida. É porque a gente está endividado, né? Temos que pagar essa dívida. Com o aprendizado, né? A responsabilidade, se a gente conhece alguma coisa, a gente tem que responsabilidade em passar esse pouquinho que a gente sabe também para os nossos irmãos, né? Como a Emmanuel nos passa, como Chico Xavier, com tantos livros, né? Vem passando, né? Porque ele foi, mas deixou eternamente aí registrado, né? O aprendizado que ele deixou. E Divaldo também, né? Com seu aprendizado, com a série psicológica, né? Com a nossa irmã Joana de Ângeles, né? Com muito aprendizado. E outros espíritos que vieram também por Divaldo, né? E por Chico. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecemos a nossa irmã Meimei por essa oportunidade de estarmos aqui renovando nossas energias, renovando a nossa harmonia, recebendo o remédio necessário que cada um de nós tem para recuperar o seu corpo físico, para as lutas diárias, né? A gente tem as nossas lutas diárias, a nossa materialidade ainda para cuidar, né? Ela não é o nosso fim, né? O nosso objetivo é o nosso espírito, né? Mas ela precisa ser cuidada porque ela é um meio de nós cuidarmos do nosso espírito, né? Então nós agradecemos a Deus pelas doenças, né? Vimos aqui, ó, viver pela fé. O que é viver pela fé? A gente vai ter doença, a gente vai ter muita dificuldade, mas a gente sabe que a espiritualidade nos ajuda. Então a fé na espiritualidade, a fé
nos irmãos espirituais que nos auxiliam, né? Então, isso é viver pela fé. E nós pedimos, né, não só por nós que estamos aqui, mas tantos irmãos que estão lá fora, nossos parentes mais próximos, nossos filhos, nossos pais, nossos netos e netas, avós, né, temos até agora bisavós também, né? Quantos dos nossos pais estão em idade avançada e que já são bisavós, que são tataravós até, né? Nós estamos tendo essa oportunidade de vivermos mais, né? Um pouco mais, né? E Jesus nos abençoe por tudo que recebemos, agradecemos a Deus, rogamos ao Pai ajuda a todos os irmãos que estão aqui, a humanidade inteira. E vamos então fazer a prece que Ele nos ensinou ao nosso Pai que está no céu, que resume tudo o que nós necessitamos e que agradecemos a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E a Ave Maria, vamos lá, estamos no mês de maio, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Amém. Muito obrigado a todos os nossos irmãos, que todos possam ir em paz e tranquilidade para os seus lares, para as suas casas, para o seu trabalho. E que domingo que vem nós vamos ter reunião, né? Dia 18 é a nossa reunião de domingo. Estão todos convidados para comparecer aqui à nossa casa, ao nosso lar, e renovarmos as nossas energias, trocando com a nossa espiritualidade amiga. Que Jesus nos abençoe. Vamos lá então. Muito obrigado pela presença, pela atenção, e até domingo, se Deus quiser.